Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Constelação Sistêmica Transpessoal. E nessa aula de hoje, nesse vídeo, eu vou abordar as questões que envolvem a aplicação do meu método no mundo empresarial, nos negócios, na empresa. Como você tem visto, e você agora já, nesse percurso que você fez comigo até aqui, você já pôde perceber que na aplicação da constelação sistêmica transpessoal, toda vez então que nós temos a possibilidade de identificar um sistema, qualquer que seja a finalidade, o campo de atuação, a proposta, mas é um sistema, tem as características de um sistema, da definição nossa de sistema, nós podemos fazer uma constelação. E não é diferente na empresa. A empresa, como um organismo, como um grande sistema, ela também pode ser constelada nos seus diversos recortes, nas suas diversas perspectivas. Então, quando nós falamos de empresa, nós estamos falando de qualquer agrupamento de fatores, é a reunião de recursos que se destinam a produzir um determinado bem ou serviço ou algum tipo de produto, né? Dentro do seu processo de elaboração. Então, a empresa, pelo próprio conceito dela, qualquer que seja a área de atuação, qualquer que seja o produto ou serviço que ela preste, ela é basicamente uma característica emblemática de um sistema, onde cada um desses fatores precisa estar funcionando de uma forma muito sincrônica para produzir o melhor resultado. Não só o resultado para o acionista em termos de lucro, mas o melhor nível de resultado para a própria empresa, para os colaboradores, para a sociedade em que ela está inserida, e é claro que também os acionistas, mas a maioria das vezes as pessoas ficam pensando que a finalidade do sistema empresarial é de gerar lucro. Isso é uma distorção muito grande. Se nós olharmos dentro da axiologia, da ciência dos valores, a estrutura de valor, quando a gente pensa na estrutura de valor em termos da empresa, nós estamos falando da questão do trabalho, da produção. E esse tipo de estrutura ele está relacionado a um tipo de necessidade do ser humano, que é a utilidade. Então, a finalidade da empresa é gerar utilidade, é ser útil no bem ou no serviço que ela presta. Tanto é que se a empresa se desfocar desse objetivo e ficar focalizado ou na política, ou só no lucro, ou na concorrência, ela pode, e isso nós vemos em grandes conglomerados, onde mesmo tendo muita estrutura, esse desalinhamento vai e pode provocar até processos de falência. Então, quando nós estamos pensando na empresa, um empreendimento, a organização de recursos, pessoas, recursos materiais, processos, máquinas, para produzir um bem, uma planta fabril, ou então uma prestação de serviço, esse sistema ele vai apresentar no funcionamento dele diversas possibilidades de desequilíbrio, de bloqueio, de disfunção e de baixo resultado. Todos esses problemas podem ser constelados. E aí, então, nós vemos no universo corporativo um campo vastíssimo para a atuação do facilitador de constelação que se especializa, que foca essa dimensão do trabalho. Eu acho que eu já falei isso para vocês, senão eu vou estar falando agora, aqueles que não sabem, eu tenho na minha formação não só a psicologia, mas antes da psicologia eu tenho a graduação de economia. Então eu sou economista e sou psicólogo. E essa possibilidade de ter conhecido antes da minha atuação como terapeuta, antes de entrar na área da psicologia, eu tive todo um percurso na área corporativa. Transitei pelos campos das gerências, das diretorias, das empresas pequenas, médias, e isso me deu uma perspectiva e um tipo de consciência, um tipo de perspicácia de como funciona o mundo corporativo. E é por isso que, então, na minha trajetória, eu acabei utilizando no início do desenvolvimento do meu método, a aplicação do meu método muito mais no ambiente corporativo até do que na terapia individual. Porque as solicitações eram muito grandes e tem uma coisa, como no mundo empresarial há uma busca de um pragmatismo, de encontrar a solução, de poder mobilizar os processos para os melhores resultados, muitas vezes o mundo corporativo está mais receptivo, mesmo a um tipo de atuação, de intervenção
pouco convencional, como num primeiro momento pode parecer a constelação. Mas a partir do momento que eu começo a abordar toda a minha sistematização, a fundamentação muito criteriosa, com base em aspectos científicos bastante consistentes, o empresário, o gerente, ele não tem dificuldade de abordar o problema e colocar a constelação como uma alternativa, como mais uma perspectiva de resolução dos problemas complexos que o mundo corporativo e empresarial passa. Então, nós temos várias possibilidades de aplicação, desde a aplicação do negócio, aplicação então da constelação sobre um produto, por que um produto não vende, um lançamento de uma marca, planos de marketing, planejamento estratégico. Nós temos diversas possibilidades de aplicação do meu método no mundo empresarial. E alguns deles principais, e normalmente é o que maior demanda tem, é quando os resultados não aparecem. Então, quando um negócio está dando prejuízo, quando um determinado produto começou a deixar de vender, quando, por exemplo, uma equipe deixou de ser harmônica, deixou de agregar, um departamento começou a se desentender com o outro, há uma crise na liderança, há um problema no processo do fluxo entre os departamentos e os setores. Todos esses que eu estou falando são problemas sistêmicos. E sendo sistêmicos, é preciso uma análise bastante competente, bastante consistente, mas ao se identificar os fatores que possivelmente estão relacionados a essa queda de resultado, nós podemos então nos beneficiar do recurso da constelação para identificar aonde está o ponto que o empresário, o gestor precisa focar para reverter aquele quadro de resultados negativos. E aí, muitas vezes, podem ser desde o estilo de liderança da presidência até a mudança que houve no processo de produção de um determinado bem ou produto. Ou seja, nós vamos ver, então, no ambiente empresarial, uma série de possibilidades, mas que exige um tipo de conhecimento da forma da leitura que se faz do cenário empresarial. Algumas vezes, alguns bons consteladores, eles acabam não tendo sucesso no mundo empresarial porque eles acabam vindo com uma visão muito terapêutica e individual para um problema que é mais comercial, que exige um outro tipo de perspectiva. Aí, então, nós vemos uma diferença também bastante significativa em relação do meu método em relação à constelação familiar. Porque se com certeza Bert Helling identificou como ninguém, e trabalhou como ninguém, na verdade, o sistema familiar, encontrando, por exemplo, a ordem do amor como sendo a principal que conduz, que ordena o sistema familiar, numa empresa nós vamos encontrar outros tipos de ordem. É claro que em comum nós temos que todo sistema ele tem uma ordem que dinamiza, que conduz aquele sistema na direção do seu propósito, da sua finalidade. Mas a ordem em si, que dinamiza a família, é uma ordem diferente da empresa, do ambiente de trabalho, onde nós temos questões ali relacionadas ao poder, à hierarquia, ao dinheiro, à utilidade, como nós falamos. Então, são questões de ordem e de níveis de consciência completamente diferentes. O que não quer dizer que, muitas vezes, inclusive, um problema empresarial possa estar relacionado à origem familiar. Não sei se vocês sabem, mas em torno de 80%, um levantamento de alguns anos atrás, 80% das empresas brasileiras são empresas familiares. Ou seja, empresas que começaram com um patriarca, alguém que então desenvolve uma empresa, é sucedido pelos filhos, pelos netos, um grande conglomerado muitas vezes, mas que tem a sua origem, na sua estrutura de criação e de gestão, uma estrutura familiar. Então é claro que muitas vezes nesse tipo de empresa familiar nós vamos ver um entrelaçamento de problemas de gestão com problemas familiares. Onde há, por exemplo, é muito comum, eu trabalhei muito com empresas familiares onde na hora em que há uma necessidade de uma profissionalização da gestão, porque é muito feita pelos familiares, nós temos então os conflitos familiares influenciando e às vezes determinando um abalo muito grande dos resultados por conta dessa interferência das questões familiares com as questões empresariais. E aí nessa hora a constelação acaba mostrando exatamente o que tem que é da gestão e o que é do problema familiar que está repercutindo, refletindo, respingando
na empresa. Veja que, então, a possibilidade de trabalho com a constelação em problemas empresariais alcança, então, uma perspectiva bastante interessante para aquele que deseja aplicar a constelação sistêmica transpessoal nesse tipo de segmento. E para aqueles que passam e têm suas empresas, têm cargo de gestão, nós vamos ver muitas vezes a possibilidade desse tipo de indivíduo trazer, não porque ele quer fazer a constelação, mas dele trazer o seu problema empresarial, do seu negócio, da sua empresa, de um produto, para ser constelado. Porque nós estamos falando de sistemas que têm uma ordem específica, uma condução e um nível de organização completamente diferente, por exemplo, que uma família. Mas a constelação como sistêmica, como ela aborda a lei de sistemas, ela pode ser aplicada também, então, nesse universo empresarial. E aí, então, nós vamos ver que aí, em termos de empresa, como nós estamos falando, então, dessa outra ordem, de sistemas que estão movidos por um outro tipo de princípio, com outro tipo de fator ordenador nas relações, na hierarquia, nós vamos ver, então, na aplicação da constelação sistêmica transpessoal, a mesma perspectiva de diversos tipos de origem, diversas possibilidades da origem de um problema, de um conflito empresarial. Que podem ser todos esses que nós estamos falando, por exemplo, que nós vemos falando até agora, de partes internas do gestor, da história daquela empresa. Vocês sabiam que eu já fiz não sei se provavelmente vocês não sabem, eu fiz uma série de trabalhos de consultoria numa empresa que era resultado da fusão de duas outras empresas. Duas empresas que no momento eram meio que concorrentes, tinham produtos que podiam se assemelhar, houve uma grande negociação, essas duas empresas se fundiram, foi mantido o nome de uma delas e a outra foi absorvida por ela. Toda a estrutura, algumas pessoas demitidas, o característico típico de um processo de fusão. O problema é que essas duas empresas, todas duas altamente rentáveis, quando se fundiram, passaram a apresentar resultados pífios. E a dificuldade era, como é que pode? Não é possível, os produtos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, por que dá errado? E aí nós vamos ver, então, na origem desse problema, exatamente como se a história de uma das empresas estivesse sendo desonrada em relação à história de uma outra empresa. Numa característica muito típica dos processos de constelação familiar, onde, ao invés de ser a família, era a história familiar daquela empresa. E então a dinâmica muito parecida com a da constelação familiar. Em outro caso, onde também tive uma empresa que incorporou uma empresa menor e passou também a dar resultados negativos, a grande questão era um conflito de propósitos. A empresa maior, como ela tinha um nível de agressividade, um foco muito mais no resultado, na questão financeira, quando ela engloba uma outra que tinha toda uma preocupação com o meio ambiente, com as questões sociais, havia um conflito entre esses dois sistemas que passaram a não trabalharem de uma forma harmônica quando foram fundidos. E aí, então, vejam que nessa hora, a constelação mostrando esse conflito, há uma necessidade desses gestores de realinharem isso, porque senão não vão conseguir fazer com que essa nova empresa dê o resultado potencial que ela poderia dar. Veja que aí nesse caso, em dois casos de fusão, nós vamos ter origens completamente diferentes e que vão exigir do gestor e da nossa consultoria um tipo de orientação diferente, porque tem origens diferentes. E que pode estar, então, relacionados a esses níveis de consciência, pode estar relacionados ao dinheiro, ao tipo de valor que aquela empresa busca, pode estar relacionado ao sucesso. Algumas empresas parece que tem uma finalidade no sistema social e que se ela diversifica para poder crescer, ela perde a sua essência. E ela então pode se enfraquecer e vir até a falir porque ela se desconectou com o seu verdadeiro propósito. Então vejam, a possibilidade de nós considerarmos essas diversas origens abre um grande campo para a aplicação da constelação sistêmica transpessoal. Então vejam que mais uma perspectiva, né, de aplicação que é vastíssima, apesar
de ainda haver uma resistência em alguns campos do campo empresarial, porque como esses modelos eles não são muito contemplados por uma análise muito racional, mas eles mostram na experiência, se não há às vezes um convencimento, uma boa forma de você mostrar a validade da aplicação desse tipo de método, há uma resistência natural porque as pessoas não compreendem, até que elas passam por uma experiência transformadora numa constelação. A partir do momento que um empresário, um gestor, ele assiste uma constelação e ele vê o que acontece, ele fica de tal forma impactado, como todas as pessoas que quando vem uma constelação que nunca viram, elas começam a perceber que há algo tão estranho, mas ao mesmo tempo tão revelador, que elas então começam a considerar mais fortemente a possibilidade de aplicarem a constelação nos seus problemas empresariais. Essa possibilidade, né, de aplicação dos problemas em várias dessas aplicações que vem mostrando, então, a eficácia, né, e o tipo de alcance que a constelação sistêmica transpessoal pode ter também para os problemas de questões empresariais. Eu me lembro agora de uma empresa em que eu fiz um trabalho junto ao corpo de diretores, na época que eles estavam fazendo um plano estratégico, um planejamento estratégico. Eles estavam usando uma ferramenta conhecida de planejamento estratégico, já tinham quase que concluído o trabalho, quando então um dos gestores levou ao presidente da empresa o meu trabalho. E aí eu tive umas 2 reuniões com esse presidente, eu convidei para que ele assistisse uma constelação, que era de uma questão profissional, não era nem ligado ao empresarial, e esse presidente, esse empresário, ele ficou impactado com o que ele assistiu numa constelação. E aí, então, ele me falou do planejamento estratégico, que ele, de alguma forma, não estava muito satisfeito, que ele estava em dúvida, ele não estava sentindo seguro que aquele era o melhor plano estratégico para os próximos 5 anos. Isso já tem uns 10 anos, mais ou menos. E aí, então, ele me convidou para que participasse de uma reunião. Depois, então, eu propus um workshop de 4 horas com aqueles gestores e apliquei uma constelação para o planejamento estratégico daquela empresa. E, para surpresa deles, a constelação mostrou que alguns elementos, alguns fatores que eles tinham considerado como pouco relevantes, tinham mostrado na constelação que eram os pontos talvez principais que eles tinham que se apoiar para um planejamento estratégico que alcançasse os resultados que eles estavam buscando. Houve toda uma mudança de alguns desses aspectos, incluindo aqueles que apareceram na constelação, e o resultado, depois de 1 ano, foi assim espetacular ver o retorno daquele empresário dizendo como depois que nós tínhamos incluído na constelação aquele fator, um dos fatores estratégicos como ponto forte, o resultado da empresa tinha sido significativamente aumentado. Então, vejam, são respostas e retornos como esse, das pessoas que passam pelo processo de constelação, que nos demonstram, que nos mostram e nos confirmam a capacidade transformadora que um método como esse tem. Não por conta de eu fazer da forma como eu faço, não. É a capacidade da gente, com um método, ter um método sistematizado, muito consistente, mas de poder trazer à tona aquilo que está inconscientemente trazendo, por exemplo, um resultado negativo para uma empresa ou para um negócio. Então, é a capacidade de a gente poder ir além daquilo que a razão é capaz de identificar e, junto com a razão, não é negando a razão, mas junto com a razão, trazer outros elementos que apenas a percepção mais ampla do sistema, do funcionamento do todo, pode trazer para nós, para um gestor, para um indivíduo. Bom, espero que você tenha gostado dessa nova aplicação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, mande para mim a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de poder respondê-la, ou então a minha equipe, para que você fique seguro, né, com muita clareza do que é a constelação sistêmica transpessoal e como ela pode, de alguma forma, ajudar a transformar a sua vida também. Ok? Um grande abraço para você, muita paz, tchau!